Que Deus abençoe tremendamente a vida dessa criança, a vida da família dela e todos quantos estão ouvindo este som. Nós estamos aqui, meu querido ouvinte da Palavra de Deus, para levar a palavra de Deus até você. Creia nesta palavra no qual está sendo ministrada, nos louvores que estão sendo entoados. Deus, Ele quer fazer morada em tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar aqui o irmão Evilásio com a oportunidade, para a glória de Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vos saúdo a todos esta noite com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Você, meu querido, amado ouvinte, está ouvindo o eco deste som. Mais uma vez estamos aqui enviados a serviço do reino de Deus, na direção do Espírito Santo, para vos trazer a mensagem do Santo Evangelho. A mensagem que a humanidade precisa conhecer. Desde os primórdios da humanidade, desde que o homem caiu no jardim do Éden, Deus nunca abandonou a sua criatura humana. O projeto de Deus sempre foi resgatar, trazer novamente o homem à sua presença. Houve vários processos. Deus enviou profetas, Deus enviou mensageiros no Antigo Testamento a uma nação chamada Israel, e fez uma promessa que haveria de haver um que nasceria de mulher, que cumpriria o grande projeto de Deus. E qual é o projeto de Deus para a humanidade? É libertar o homem da escravidão do pecado. No Antigo Testamento nós vemos uma liturgia superficial. No livro de Levítico, no livro de Números. Vou decorrer isso a partir da mensagem quando estiver pregando. Existia uma liturgia superficial, onde o homem passava pelo processo de purificação, de libertação, e os seus pecados eram cobertos, e Deus ali, através do sacrifício de um cordeiro, através do sacrifício de animais, Deus perdoava o pecado do homem. Mas isso era a plena revelação de Deus, que foi progressiva, até chegar no ápice da revelação em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Esta era a grande promessa, desde o Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Também Isaías 7,14, Isaías 9,6, Ezequiel 34,10, várias profecias, Isaías 61, todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, todo ele se resume em uma pessoa, em um ser, alguém maravilhoso, alguém santo, alguém puro, que desceria do céu, nasceria como homem, nasceria de uma virgem, para morrer numa maldita cruz, para pagar o preço do meu pecado, do teu pecado, do pecado da humanidade. E tudo isso Deus cumpriu, porque a palavra de Deus diz que Deus não é um homem para que minta, nem um filho do homem para que se arrependa. Quando Deus ele faz uma promessa, ele cumpre. Quando Deus ele determina alguma coisa, ele realiza. E o projeto de Deus esta noite para a tua vida é alcançar você, é fazer você compreender, assim como os irmãos já têm falado, que há um projeto para a tua vida, há um projeto para a tua casa, há um projeto para a tua família, há um projeto que Deus tem reservado exclusivamente para você. Assim como ele tem na minha vida, tem na vida do irmão Robson, tem na vida do irmão Adailton, e todos que aqui estão. São projetos específicos, muitas vezes totalmente diferente um do outro, mas é plano de Deus, é projeto de Deus, que Deus quer executar, que Deus quer realizar. Mas para isso se cumprir, você tem que ouvir a mensagem do Evangelho, você tem que entender, você tem que compreender, que assim como todas as criaturas humanas, você também precisa de perdão, de salvação, de purificação dos seus pecados, para que Deus possa cumprir e iniciar esse projeto na sua vida. E a respeito desse assunto que eu queria discorrer esta noite, purificação. Quem é que purifica os nossos pecados senão Deus? Quem é que perdoa o homem senão Deus?
Quem é que tem esse poder, essa autoridade para decretar o homem livre, liberto do poder do pecado, do poder de Satanás e de toda opressão demoníaca, se não for Deus? E assim, o Pai Celestial envia Cristo Jesus para cumprir esse grande projeto na vida da humanidade. E que você esta noite medite nesta mensagem, porque Deus, Ele tem ainda palavras de conforto para a tua alma, palavras para que você venha compreender o projeto de Deus na tua vida. Gostaria que todos os amados irmãos e você que está em casa, pegue a sua Bíblia, porque hoje eu creio e sei que a maioria das pessoas tem uma Bíblia dentro de casa. O que precisa é o homem examinar as Escrituras, como disse o Senhor Jesus em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vocês acreditam, vocês creem, vocês sabem que nela tem as palavras da vida eterna, e são elas que de mim testificam. O mesmo Evangelho de João agora, vamos fazer a leitura da mensagem, que está no capítulo 2, iniciando do versículo 1. A epígrafe do texto nos diz: as bodas em Caná, água feita em vinho. João capítulo 2, versículo 1, nos diz assim: e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas na cidade de Caná, na região da Galileia, onde Jesus morava. E ali estava a mãe de Jesus, a nossa querida e amada irmã Maria. E foram também convidados Jesus, os seus discípulos, para as bodas ou para o casamento. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Uma metreta era aproximadamente 40 litros, 2 ou 3 entre 80 e 120 litros de água cada uma. Disse-lhe Jesus: enchei-as de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai a água e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita em vinho. Não sabia de onde vinha, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo, ou seja, ao noivo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória. Outras versões dizem a sua divindade, e os seus discípulos creram nele. Louvado seja o nome do Senhor. O evangelista João narra esse fato, esse ocorrido, envolvendo a pessoa de Jesus, seus discípulos, sua mãe, e uma festa bem tradicional no meio da comunidade judaica, que era o casamento. O casamento dos judeus, eles duravam aproximadamente 7 dias. Eram 7 dias de festas, 7 dias de alegria, 7 dias de comemoração, quando um casal se unia para constituir uma família no meio da comunidade judaica. E nós vemos aqui o João, o evangelista, claro que participou dessa festa, porque este João que narra essa história também é João, o evangelista, um dos 12 discípulos de Jesus. E aqui ele narra que Jesus foi convidado para esse casamento. Assim como sua mãe e seus discípulos, e eu creio, muitas pessoas. Eu também acredito, o texto sagrado não revela que essa família, esse noivo, ou os pais dos noivos, conheciam Jesus, conhecia a irmã Maria, conhecia sua mãe, conhecia os seus irmãos, porque convidaram Jesus. E eu quero dizer uma coisa: este noivo, ou o pai do noivo, ele fez uma coisa muito certa, porque a melhor coisa que uma pessoa faz, o ser humano faz, é quando convida Jesus para estar do nosso lado, quando convida Jesus para fazer parte da nossa vida, quando convida Jesus para entrar na nossa casa,
quando convida Jesus para se alegrarmos na sua presença. Esse noivo, esse pai do noivo, esta família, eles foram muito felizes, fizeram a escolha certa, convidaram a pessoa principal que deveria estar naquele casamento, porque foi através de Jesus que houve um grande milagre naquela festa. Como eu já tenho falado, a festa de um casamento judaico durava 7 dias. E as principais coisas que tinha numa festa de um casamento judaico era a música para alegrar, também o vinho e também a comida, aquilo que era servido para os convidados. Para que você entenda que este vinho que era servido aqui não era vinho embriagante, era o vinho doce, o vinho doce chamado sapa, que ele era fervido e o seu volume diminuía, mas o seu sabor aumentava e ficava muito mais gostoso. Então, para que você entenda, este vinho aqui era o vinho doce, um vinho não embriagante, o suco da uva. Para que você não entenda ou pense, não, Jesus, ele ali transformou água em vinho e as pessoas beberam e ficaram embriagados. Não, nada disso. Jesus, ele apenas realizou um milagre, porque como eu tenho dito, na festa havia a música, havia o vinho, havia comida. E o vinho, dentro da cultura judaica, dentro dos textos bíblicos do Antigo Testamento, representa a alegria, representa a festividade, representa um momento de confraternização. E diante de todo aquele desenrolar daquela festa, acontece algo que nem o mestre-sala, nem os organizadores, nem o noivo, ou talvez nem o pai do noivo se apercebera. Acabou o vinho e o mestre-sala ficou preocupado. Talvez aquele homem ou Maria ouviu o homem comentando o assunto, e ela chegou-se para Jesus e disse: não tem mais vinho. Jesus respondeu: mulher, o que eu tenho contigo? Se você for ver noutra tradição, noutra tradução da Bíblia, Jesus vai dizer: olha, ainda não é chegada a minha hora, porque não é o momento de realizar nenhum sinal. Mas mesmo assim, Jesus, por causa do acontecimento e vendo aquelas pessoas, porque se acabasse o vinho, automaticamente ia acabar a festa, ia acabar a alegria, ia acabar aquela comemoração. Mas eu quero dizer uma coisa: onde Jesus está, ele muda a situação, ele muda a causa, ele muda o problema, ele traz a solução. Então Jesus estava ali e ele tinha a solução correta para aquele problema. Jesus, ele disse, Maria disse para os servos: olha, fazei tudo o que ele mandar. Então, meus queridos, para nós desfrutarmos da presença de Deus, da comunhão de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, nós temos que nos aproximar de Deus, nós temos que obedecer a Deus, e nós temos que ouvir a palavra, crer na palavra, viver a palavra e pôr em prática a palavra. Aí Deus se manifesta, se revela através da sua palavra, como já foi dito. E ali Jesus manda aqueles homens encher aquelas talhas de água, com certeza estavam vazias. Jesus manda encher as talhas de água, e eles ali obedecem, e eles ali enchem. Jesus manda levar ao copeiro, ao mestre-sala. E quando aquele homem chega, aqueles empregados chegam ao mestre-sala, quando ele prova, ele vê que a água não é mais água, mas foi transformada em vinho. E é interessante que aquele homem se surpreende. Um vinho de boa qualidade, um vinho de um sabor muito diferente, muito agradável, muito saboroso. E é interessante, o que me chama a atenção esses textos são 3 coisas. Jesus, ele dá uma ordenança, ele dá uma ordem, e os homens automaticamente ouvem e obedecem. Jesus disse: enchei as talhas, e eles enchem. Jesus disse: ide ao mestre-sala, e eles obedecem. O interessante, meus queridos, é que para nós conhecermos a Deus, nos aproximarmos de Deus, conhecermos o projeto de Deus, nós temos que receber a palavra, nós temos que ouvir a palavra, nós temos que crer a palavra, e nós temos que praticar a palavra, para que ela venha cumprir, Deus venha cumprir o seu projeto na nossa vida. Aquele milagre aconteceu, aquele milagre se realizou, porque aqueles homens ouviram a voz de Jesus, que disse: enchei as talhas, e eles encheram. Eles obedeceram, eles ouviram a voz do mestre. Quando Jesus disse levar ao mestre-sala, eles obedeceram. Então tudo isso, meus queridos, gira em torno de um princípio, porque Deus trabalha com princípios.
Deus não trabalha de forma desorganizada, de forma aleatória. Deus trabalha com princípios. E aqui o princípio aplicado, pois Jesus é o princípio da obediência. Aqueles homens, a partir do momento que ouviram a voz de Jesus, ouviram o conselho de Jesus, a ordenança de Jesus, e eles obedeceram, automaticamente quando eles obedeceram, o milagre se manifestou, o milagre aconteceu, a água foi transformada em vinho. Então automaticamente, novamente, a festa continuou, a alegria continuou, tudo voltou ao normal, porque quando Jesus ele está no lugar, quando ele está em alguma casa, ele muda a situação, ele muda o caso, ele transforma o caos em bênção, ele transforma o problema em solução, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus que transforma, é o Deus que liberta, o Deus que realiza, o Deus que tem poder para transformar a tua vida, seja lá ela como estiver, seja lá você como for. Nós sabemos que a água, a composição dela é H2O, mas a partir do momento quando Deus dá uma ordem a uma coisa, a uma substância, ou na vida de alguém, e esta pessoa ouve e obedece, acontece, sabe o que? Uma transformação, uma mudança. E é isso que Deus quer fazer na vida do ser humano. Hoje nós estamos pregando a palavra, estamos anunciando a palavra. Quando você ouve esta palavra, quando você guarda no coração, quando você começa a praticar, você vai ver que algo diferente vai acontecer na tua vida. Você pode estar no lamaçal de pecado, você pode estar aprisionado, você pode estar acorrentado, a tua casa pode estar se destronando, mas a partir do momento que você ouve a palavra, você ouve, guarda, que pratica, você vai ver que Deus ele vai intervir na tua causa, no teu problema, na tua família. Vai vir solução, vai vir mudança, vai vir milagre, porque Jesus ele é o Deus que ele transforma a situação caótica em bênção. Foi isso que aconteceu aqui neste caso. Aqueles homens ouviram a voz de Jesus e obedeceram. Jesus ainda não tinha realizado nenhum milagre, foi o primeiro. Mas Jesus, com certeza, ele já vinha anunciando a mensagem do reino de Deus, porque Marcos 1,16, a primeira palavra que saiu da boca de Jesus, quando Jesus soube que João Batista, louvado seja Deus, foi preso por Herodes e também foi morto, Jesus começou o seu ministério terreno, e a primeira palavra que saiu da boca de Jesus foi: arrependei-vos e crede no evangelho, na mensagem, na palavra que vos é anunciada, porque o reino de Deus é chegado a vós. Esta noite nós estamos anunciando a mesma palavra que Jesus pregou, a mesma palavra que os discípulos pregaram, a mesma palavra que os profetas pregaram, como foi pregado aqui hoje, Isaías 53, é uma plena revelação, é uma plena dissertação do nascimento, da obra, do sofrimento, da glória, da majestade, do poder, da autoridade do Messias, que haveria de vir a este mundo, nascer como homem, mas morrer numa cruz, e através da sua morte, ele traria muitas vidas à sua presença. Jesus disse uma certa feita para os judeus: quando eu for levantado da terra, atrairei muitos a mim. E Jesus ele ainda continua falando. Jesus ele é o mesmo, diz a palavra, o mesmo ontem, hoje, eternamente ele não muda. É o mesmo Deus longânimo, benigno, compassivo, um Deus que tem poder para transformar a vida, seja de quem for, não importa onde você está, se é nas drogas, se é no tráfico, se é no roubo, se é no homicídio, se é no adultério, se você está preso, se você está numa prisão, mas a partir do momento que esta palavra, ela guarda no teu coração e for posto em prática, Jesus vai quebrar as cadeias, vai quebrar as correntes, e você vai ver que milagre, mudança, transformação vai acontecer na tua vida. O noivo não sabia, o noivo não entendia, porque ele não viu quando Jesus deu a ordem. Ele não viu, mas os empregados viram. Então os empregados sabiam que foi Jesus que transformou a água em vinho. Eles sabiam. Eles sabiam. Então esta noite o que eu quero dizer para você, a partir do momento, meu querido, que o homem ele abre os ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus, a partir do momento que ele crê que Jesus realmente é o Salvador que tem poder para transformar a tua vida, como ele transformou essa água em vinho, algo diferente vai acontecer na tua vida. Eu garanto à luz das Escrituras, porque todos esses homens e mulheres que aqui estão também eram prisioneiros, escravos, estavam acorrentados,
estavam no lamaçal preso do pecado. Mas quando nós ouvimos a palavra, quando nós cremos na palavra, guardamos a palavra e começamos a colocar em prática, a mudança começou a acontecer na nossa vida. E não é diferente contigo. Hoje você está ouvindo. Se você receber esta palavra de bom grado e começar a praticá-la, começar a exercitá-la, começar a se aproximar desse Deus, você vai entender que Deus verdadeiramente, Ele tem poder para mudar a tua vida. E que esta palavra esta noite, ela venha encontrar o teu coração, ela venha de encontro à tua alma, porque somente Jesus faz milagre na vida do homem. Muitos estão buscando milagres superficiais, mas o maior milagre que Deus faz na vida do homem é a mudança e a transformação do caráter, libertando o homem do poder do pecado. Um homem desgraçado, um homem desgarrado, um homem amaldiçoado, num homem abençoado, num homem agraciado, num homem levantado por Deus como instrumento para a sua glória, como nós estamos aqui esta noite. E Deus quer fazer na tua vida, e que Deus em Cristo te abençoe, e que esta palavra, ela toque no teu coração, e que você venha e receba Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Eu aqui já agradeço esta oportunidade em nome de Jesus.